Está começando mais um episódio do Dividindo para Somar. E hoje aqui, nos dando a ilustre presença, né, o nosso amigo, eu chamo ele já de amigo já, né? Realmente. Meu amigo também, ali encarregado do Congregação Morro Alto ali, aqui da Congregação do Distrito Ipanema, irmão Carlos. Que Deus abençoe ricamente sua vida, irmão Carlos. Muito obrigado por estar aqui dividindo a sua história, né? Dividindo um pouco da sua vida, né? Para somar na vida dos irmãos que estão ali assistindo, né? E somar também na minha vida. Obrigado. Eu sempre falo que eu sempre sou edificado, né? Com cada testemunho, cada história, cada coisa que é compartilhada, cada história que é compartilhada aqui, somos edificados. E sempre tem um testemunho, sempre tem alguém falando, ó, me edificou. O Espírito Santo falou comigo, sempre tem. Então, é um projeto que Deus está abençoando vidas, né? Então, que tudo, nada é para nós, tudo é para Ele. Né, irmão? Carlos, também aqui eu quero aproveitar, né? Já fazer um merchanzinho aqui, né? A gente está estreando aqui também as nossas canecas, né? Canecas do Dividindo para Somar. Se ainda você não tem a sua, né? Tem a dos Profissionalizando também. Então, se você ainda não tem a sua, adquira. A sua aí, corra e compre a sua. Não, e outra coisa, eu já provo que eu já tomei um chazinho Já tá inaugurada já aqui, já tá inaugurado, chazinho, café, aqui vai qualquer coisa, né? Então, irmão, vou deixar o irmão dar sua palavra aí, se apresentar, pessoal, fique à vontade, que Deus lhe abençoe grandemente. Boa noite a todos, né? Para mim é um grande privilégio poder participar desse grande projeto, Dividindo para Somar, que eu tenho certeza que é algo que tem engrandecido a vida de muitos jovens e de muitas pessoas que têm sido alcançadas por esse trabalho tão lindo, né? Agradeço ao Jefferson, agradeço ao Salatiel, ao Leonardo também, que é o responsável por toda a mocidade do distrito, né? Para essa oportunidade de poder contar um pouco da minha história. Também não posso me esquecer do pastor Flávio, da sua esposa, a irmã, que sempre me apoiaram com carinho, né? Com amor, e me chamaram e colocaram sob a minha responsabilidade a congregação do Morro Alto. Então nós temos esse carinho, esse apreço, Morro Alto também que muito tem me abraçado, né? Eu não posso estar aqui e não falar dessas pessoas, dessa congregação que muito tem me apoiado, que muito tem me ajudado, né? E vocês jovens, né, que têm sido marcante ali naquele lugar. Salatiel sempre nos trazendo uma palavra ali no culto da mocidade, né? Então é algo assim que a gente só tem que agradecer a Deus. Quero frisar mais uma vez meu agradecimento ao pastor Flávio, à sua esposa, irmã Marli, né, que tem sido de grande apoio na minha vida. Eu sempre falo ali, né, quando eu vou pregar no Morro Alto, ali já perdi a quantidade de vezes que eu preguei ali, eu falo assim, ó, não adianta, cara, você tá enjoado de mim. Não, jamais. Eu sempre falo, porque tem coisas do céu ali, tem coisas do céu ali. Eu sempre, até na última vez que eu ministrei ali, eu falei, aonde eu for, eu vou dizer, o Morro Alto colaborou com o meu ministério, com o meu crescimento ministerial. Então, ali um alto é bênção de Deus, assim, aquela gurizada, eu amo muito, é uma família que eu amo muito vocês ali. E tu, com a mensagem que tu tem levado ali, muitos jovens, muitos irmãos têm sido grandemente edificados. Tudo é o Espírito. Né? Exatamente, Tudo é né? Irmão Carlos. Estou à tua disposição aqui, né? Vocês mandam e nós obedecem. Vamos papear aqui, vamos papear. Certo. Irmão Carlos, quem era? A gente tem uma pergunta sempre assim, como eu falei pro irmão, a gente já estava aqui já dialogando, conversando já, né? Que boa conversa, né? Já trocando ideias aqui já. Exatamente. Irmão Carlos, a gente sempre tem uma pergunta assim, ó, que é a pergunta primordial, que a gente fala aqui, né? Carro forte. Exatamente. Né? Aquele que vai. Uhum. Quem era o irmão Carlos antes de conhecer a Cristo? Quem era a pessoa do irmão Carlos? Hoje, a gente sempre fala isso, né? Muitos conhecem, talvez, o pastor Carlos, Sim. né? Conhece o pastor, mas não conhece o Carlos, sabe? A vida lá do começo, a trajetória, o processo. Não conhecem.
Eu vou ser sincero, irmão, eu não conheço, então eu tô bem curioso aqui, né, irmão? Mas eu sei que vai ser bênção de Deus. Então, irmão, quem era o irmão Carlos antes de conhecer a Cristo? Interessante, Saletiel. É muito fácil nós falarmos da vida dos outros, num bom sentido, Sim. né? Mas é difícil tu falar da tua vida, né? E a minha vida é uma história. E eu automaticamente eu preciso usar a palavra para falar um pouco da minha vida, né? Então temos aqui no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz assim: pode uma mulher esquecer da sua criança que amamenta, que não tenha compaixão dela, do filho que gera no útero. Sim, mas eu não me esquecerei de você. É forte essa palavra. Por que eu uso essa palavra? É forte e isso me emociona, né? Porque a gente até segura um pouco, porque a minha mãe, no caso, eu sou filho de mãe solteira, vou direto ao ponto, né? E então o pior dia da vida dela foi quando ela ficou grávida de mim. E o segundo pior dia foi o dia que eu nasci, né? Então eu tive pontada a pneumonia por 2 vezes. E aí fiquei um mês no hospital. E eu não tinha nome. E a pessoa que cuidava ali no hospital, aquela que ia ali ver como é que estavam os pacientes, como é que, né? E ela perguntou o meu nome. E ela disse, ele não tem nome, né? Então por que tu não coloca o nome do pai dele? Né? A mulher disse para ela, né? Só que ela já tinha recebido alta, mas eu continuei lá, porque eu tinha tido pontada a pneumonia, né? E ela disse assim, coloca o nome do pai dele. E como é que é o nome do pai dele? Esse é o nome do pai dele, é Carlos, né? Então coloca o nome do pai dele e o nome de Jesus. Porque esse menino é um milagre. Porque eu saí de uma pontada de pneumonia e tive a outra pontada, né? Aí ela me trouxe embora para casa. Ficou comigo 2 meses. E aí me levou para um outro lugar. Ela chegou em casa. Passou umas 2 semanas, ela foi na casa da minha tia, né? E a minha tia perguntou, cadê o Carlinhos? Eu estou sendo sucinto, porque é uma história um pouco prolongada, né? É assim, o Carlinhos eu coloquei na adoção. Levei ele para o orfanato, né? E a minha mãe, essa aqui me criou assim, não, mas por que tu colocou o Carlos fora, né? Porque eu não tenho condição de criar. Quantos anos tinha quando ela te colocou no orfanato? Eu tinha 2 meses. 2 meses? 2 Foi meses. logo? Sim, logo que eu nasci, né? Eu passei 1 mês internado por causa da pontada. Eu vim embora para casa quando eu nasci, depois eu peguei a pontada, retornei, ela me levava para o hospital, mas ainda estava naquela questão de colocar o meu nome. E foi quando essa mulher disse para ela que o meu nome, daria o nome do pai, que no caso eu não conheci, nem sei quem é, e colocou o nome de Jesus. Então meu nome ficou Carlos Jesus Centeno. Né? Porque aquela mulher disse que eu era um milagre de eu ter escapado de tudo que eu escapei, né? Aí a minha mãe, minha tia no caso, ela fez uma reunião com os meus irmãos, são 2 irmãos que eu tenho, com meu pai. E o meu pai, que é no caso, meu tio, né? Disse assim, não, nós não podemos deixar o teu sobrinho lá no hospital, lá no orfanato, vamos buscar ele. E a minha tia estava muito relutante em relação àquilo, né? Aí ela pegou e disse, tá, vamos lá. Aí ela foi lá, mas ela fez um acordo com a minha mãe. Eu vou pegar ele e tu cria. Tu trabalha de dia, eu fico com ele durante o dia, e à noite tu fica com ele. Aí a minha mãe foi lá no orfanato, conversou com o assistente social, eu disse, não, ele já está para ir à adoção, já tem uma família interessada, mas eles deram prioridade para o parentesco, o grau mais próximo de sangue, e aí a minha mãe colocou para ela, não, a mãe dele vai assumir ele, no caso, a mãe dele vai ficar com ele, eu vou cuidar durante o dia, e a mãe vai cuidar durante a noite, né? Aí a assistente social foi na casa da minha mãe, olhou, tiver que fazer algumas reformas, arrumar algumas coisas, pintar isso e aquilo, né?
E eu vim embora. E fizeram uma peça para minha mãe, e a minha mãe ficou comigo mais uns 2, 3 meses. Aí ela sumiu. Né? Ficou uma semana sem aparecer. E aí a minha tia, e quando a minha mãe apareceu, de novo, depois de uma semana, a minha mãe apareceu. A minha mãe, a minha tia que estava me criando, perguntou para mim, tá, mas eu peguei o Carlos para ti cuidar dele. Tu trabalhava durante o dia e à noite ele ficava contigo. Aí ela pegou e disse assim, não, eu já tenho um lugar para colocar ele. Eu vou colocar ele de volta lá no orfanato. Aí a minha mãe, minha tia, no caso, ela ficou muito revoltada, né? E disse, se é para te fazer isso, então tu não aparece mais aqui, né? E aí a minha mãe foi embora. Eu sei toda a história que eu sei, porque é a história que eu fui atrás. Depois, com o passar do tempo, eu fui colhendo essas histórias, né? E fui montando. Eu tinha que saber a minha origem. Eu tinha que saber de onde eu era, o que tinha acontecido com a minha pessoa, né? E aí, a minha tia me assumiu. Mas só que ela não me registrou, né? Eu tenho só o Centeno, não tenho o Pérez, né? Tá. Passou o tempo. Fui para a escola. Né? Minha mãe ia uma vez por mês, às vezes ia a cada 6 meses, às vezes não aparecia, né? Por que eu estou contando isso? Porque eu preciso para chegar num denominador. Sim, não poupa detalhes. Né? Eu preciso chegar num denominador para mostrar o que foi que Deus fez na minha vida. Né? Por isso que eu usei esse versículo. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Só que nesse meio tempo eu fiquei sabendo que a minha mãe tentou fazer vários abortos. Então nasceu uma criança muito fragilizada. Né? E com 6 anos eu fui para o jardim. Agora vamos pular da infância para os meus 6 anos de idade. Né? Fui para o jardim com 6 anos e meio. Só que eu não conseguia aprender. Não sabia fazer um desenho. Porque jardim é desenho, é pintura. Né? Vamos pintar o preto. Não sabia que era preto. Né? Não sabia que era vermelho. Fazer uma mão, não sabia fazer uma mão. Né? E aí já saiu daquilo de estranho. Entre aspas, né? Porque já tinham outras crianças que já tinham passado por esse processo. Aí tá, chegou o fim do ano. Do primeiro ano, porque do jardim tinha o primeiro ano, né? Só que eu não fui o primeiro ano. Eu não sei se você já ouviu falar naquela classe especial. Já ouvi. Eu passei para a classe especial, né? Ali onde estudava tinha classe especial aqui no Paraíba. Então a classe dos loucos, que dizia que era muito a classe dos loucos, né? Né? Então aí eu chegava em casa e minhas irmãs diziam, aí tu passou? Passei, só por causa, fui para a classe dos loucos lá. Eu era que essa imperativa, eu não parava, eu pulava uma ponta, pulava na outra, né? Só que lá nessa classe, eles mandaram fazer uns exames, o tal encefalograma, se não me falha a memória, isto. Aí tá, tu tinha que ir lá, tu dormia, tu ia de manhã cedo, tu dormia e colocar um monte de fiozinho na tua cabeça. Você já fez? Aí botar um monte de fiozinho na tua cabeça. Aí tu ficava lá. Aí tinha uns negocinhos que ficavam pastando assim, tá? Aí o doutor falou bem, olha, ele tem problema psíquico. A gente vai dar remédio para ele. Vamos calmar esse guri aí. Aí me deu do tal de diazepam e gardenal. Eu tomo diazepam e gardenal. Tomava direto? Direto. Então a cada 6 meses eu tinha que fazer o exame. Para ver se tinha que aumentar ou para ver se tinha que diminuir. Né? Aí comecei a tomar um remédio. Mas eu sentia muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, eu não enxergava, não conseguia enxergar direito. Enxergava uns vultos, uma letra, e daí na classe especial eu começava a fazer letra, né? O A, o B, o C, e eu não enxergava. Aí a professora disse, não, vamos levar ele no médico para ele ir no oftalmo, para ver se tem problema de visão. Eu estava ruimzinho, né? Aí foram fazer os exames, chegar lá no coisa, fizer o exame lá, e assim, olha, vai ter que usar óculos. Usar óculos tudo bem, né? Mas eu sei lá com 2 rodas nos olhos, né? Mandaram das garrafas. Mandaram um garrafão nos meus olhos, rapaz. Você viu aquela história do Mr. Magoo? Chegou a ver o desenho do Mr. Magoo? Mas era eu e o Mr. Magoo. Pô, louco. Mas eu louco. Ele chamava o débil mental, o retardado.
né? Aí Mr. Magoo. Eu tava onde? Pá. Então, uma coisa assim que justamente por causa do aborto, do chás muito forte, né? E aí tinha uma senhora, aí agora entra outra parte. Já falei da minha doença, daquilo que eu tinha. Tomava Gardenal, usava óculos fundo de garrafa. Era mais magro que esse negócio aqui. Sério? No livro de Êxodo fala, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Tinha uma senhora que era da igreja, só que a minha mãe não era da igreja, minha mãe era católica roxa, minha mãe era espírita. Católica roxa. Evangélico para ela, evangélico era a pior classe do mundo. Estou sendo sincero. O evangélico para ela não tinha valor nenhum, né? Mas só que ela era muito amiga desta senhora. E essa senhora era aquelas evangélicas, aquelas de usar coquinho mesmo, de oração, né? E ela era muito amiga da minha mãe. E minha mãe respeitava ela como pessoa. Mas só que ela nunca entrou no assunto de ter aquela coisa assim, tu vai na igreja. E um dia ela pegou minha mãe minha mãe no caso é minha tia, né? Sim. Minha mãe mesmo sumiu, né? E aí ela pegou assim, por que a senhora não leva o Carlinhos na igreja? Vai ter um pastor que vai estar pregando, vai fazer uma campanha de 2 meses. Leva o Carlinhos lá e todo dia, nesses 8 dias, nesses 2 meses, seria terça-feira que ele vai estar lá, ele vai orar pelo Carlinhos. Mas não vai adiantar nada, você é louco mesmo. Não vai adiantar nada, eu já estou dando remédio. Mas só que aquilo ficou na mente dela. Mas já era o trabalhar de Deus, era Deus trabalhando, né? E aí minha mãe chegou assim, me dá o endereço. Passou lá, chamou ela, Lina, me dá o endereço que eu vou levar esse guri lá. Pior que não vai ficar, porque era demais, assim, não parava, né? Só os remédios mesmo para conseguir me acalmar, né? E ela foi. Foi uma terça, foi 2 terças, foi 3 terças, e eu comecei a sentir uma mudança dentro de mim. Já comecei a sentir algo diferente, eu já comecei a conseguir dormir melhor, eu já comecei a diminuir aqueles meus impulsos, né? Eu já comecei a conseguir fazer as letras que eu não conseguia fazer. Gente, vocês não sabem como é difícil tu falar isto. É difícil falar isso que eu estou falando aqui, porque hoje as pessoas olham para a gente e não sabem que nós éramos assim. Né? Então, por isso que eu digo, eu nunca tinha colocado sobre esse assunto. Sim. Chegou o momento oportuno de colocar sobre isso. De repente, tem algum jovem que esteja passando por isso. Com certeza. Enfrentando o espírito de inferioridade. Né? Então, eu passei muito por isso, por tal espírito de inferioridade. Hoje falo muito em bullying, eu sofri muito bullying. Né? Entendendo na linguagem de hoje. Isso. Sim, mas só que isso tudo tem que superar. É o Seco, é o Oliva Palito, né? É o Mestre Magoo, é o Demental. Então eu sei tudo, uma carga de coisas ruins. Ainda mais tu era pequeno, né? Sim, eu tinha 6 anos. Criança, né? Já tinha que ouvir isso já desde pequeno, já carregar isso aí desde pequeno. Imagina, então, já estava afetando claro, se não fosse o Espírito Santo, né? Se fosse o próprio Deus, talvez seria muito pior hoje, né? Mas, claro, sempre tinha o propósito, o plano de Deus em tudo, né? No caso. Aí, no terceiro culto que ela foi, eu já começou a sentir mudança. Aí, neste período, eu tive que ir lá fazer o exame cefalograma, de novo para ver a dosagem do remédio. Não sei se foi assim contigo. Eles vão ir lá, mais ou menos, né? Tu vai lá porque eles dão a receita por um tempo. Né? E tu vai lá e faz não para ver se tem que aumentar a dosagem ou diminuir a dosagem, né? Eu já falei isso aqui um pouco antes. Aí eu fui lá, aí tô lá sentadinho lá, e me deitei lá, botar lá, aí botava os negócios, e dormi. Eu tive que buscar o exame na outra semana. O médico chamou minha mãe e disse, olha, vamos fazer um outro exame, porque o seu filho não tem mais nada. Mas vamos fazer um outro exame para nós constatar isto. Né? E fiz um outro exame. E o médico olhou assim, não. Ele não tem mais nada. Ele não precisa mais tomar remédio. Benção.
Posso segurar um pouquinho? Claro. E eu ouvi isso. E isso mexeu muito comigo. Porque eu tinha aquele emblema de louco, de retardado. Aí, de repente, o médico dizer, tu tá ali, e dizer, não, não precisa mais tomar um remédio. Aquilo ali, puxa vida, cara, aquilo me deu uma alegria tão grande dentro de mim. Sabe, às vezes as pessoas falam as coisas para as crianças e a gente pensa que eles não guardam aquilo na mente. Porque a mente da criança é um reservatório. Ou para o bem ou para o mal. Nós temos que cuidar muito do que nós falamos, né? E aquilo ficou guardado. E aí minha mãe chegou em casa, Rani, tu vê só. O doutor disse que eu cumpri certinho, deu os remédios certinho, o Carlinhos não é mais louco. Falar assim com a maior natural. O Carlinhos não é mais louco, não precisa mais tomar o Gardenal nem um diazepam. O médico tirou. Aí eu estou na escola, eu tô acelerando um pouquinho, né? Aí eu já comecei a escrever. Já comecei a saber o que era 1, 2, 3, já comecei a fazer conta. Na classe especial. Aí a professora Valdinéia, eu gosto muito dela, já deve estar morrido já, porque né, eu gostava muito dela, né? Mas se não tiver morrido, que ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Ela assim, Carlos, eu chamava Jesus. Olha só, tu já tá fazendo os númerozinhos. Tô fazendo os númerozinhos. É dos garranchos, mas é dos númerozinhos. É identificável. Né? Sabe, já tava, né? Aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Por causa do óculos. Lembro que eu usava o óculos. Comecei a sentir dor de cabeça. Aí eu tirava o óculos, parava a dor de cabeça. Colocava o óculos, dor de cabeça. E tô lá na campanha. Tô terminando a campanha. Né? E aí eu falei, professora, eu coloco o óculos, eu sinto dor de cabeça. Eu tiro o óculos, a dor de cabeça ela para. Então assim, não, meu filho. Então, Jesus, tu tira então o óculos. Fica estudando sem o óculos. Tu consegue enxergar? Eu consigo enxergar. Aí ela esperou passar o dia, o período da aula, né? Tu mandou um bilhete, me disse para tua mãe vir aqui. Esse bilhete tu entrega para ela vir aqui. Aí a minha mãe falou no outro dia, não, vou dar um encaminhamento para você levar ele no oftalmo para fazer o exame de vista, né? Porque de repente vai ter que diminuir ou aumentar o grau, né? Aí o médico foi e fui. Na outra semana eu fui e o médico fez lá o exame. Seu filho não tem problema de visão mais. Seu filho não tem problema de visão mais. Ele está enxergando perfeitamente. Vamos tirar o óculos dele. Então, 2 milagres. Por isso que eu coloquei lá. Pode a mãe esquecer do filho. Por isso que eu coloquei agora que ele é o Senhor que te sara. E eu via aquele pregador pregando. Eu via ele naquela explosão. Eu ficava olhando para ele. Pá, que bacana isso. Eu ainda quero ser assim. Só que eu não sabia o que era. Eu tinha vontade. E hoje eu vejo as crianças na igreja, elas vêm pequenininhas e vêm e me abraçam. Vai acontecer muito contigo que já não aconteceu. Já. Eu quero ser que nem tu. Eu quero ser. Já te aconteceu? Já. É comovente, né? Ah. Tu pesa uma responsabilidade, né? E sabe, irmão Jefferson, então eu olhava e eu dizia assim, aí eu quero ser que nem ele. Jesus me curou dos olhos. Hoje eu estou com 54 anos, 53 anos. Faço 54 agora em julho. Jesus me curou dos olhos. Não uso óculos. Amanhã depois eu posso precisar. Mas desde aquele dia eu nunca mais precisei usar óculos. Deus abriu a minha mente, me fez uma pessoa inteligente. Eu creio que seja inteligente. Todos nós somos inteligentes. Né? Mas aí começa a segunda etapa. Minha mãe nunca mais foi na igreja. Precisa de alguma pergunta? Não, eu Né? tô. Pode ir. Aí começa a segunda etapa. A segunda etapa da minha vida, né? Que é dos 7 aos 19. Mas só que nesse meio tempo, não sei se você consegue enxergar aqui. Dá, um pouco dá. Uma cicatriz, né? É uma cicatriz. Né? Eu caí de uma árvore. Uma árvore de Japão. 3,5 metros, 4 metros de altura tinha aquela árvore. E eu caí. Estava lá em cima, brincando, e eu caí.
cravei o meu rosto numa estaca. Cravei. Me abriu essa parte do rosto aqui, eu tinha 7 anos. Né? E saí, tirei meu rosto ali, levar para o pronto-socorro. Por que eu estou falando isso? Porque lá no pronto-socorro, o médico disse o que ia fazer, que ia costurar o meu rosto. Isso é um milagre. Porque poderia ter caído no olho, poderia ter cravado na garganta, poderia ter cravado na boca. E não afetou um nervo. Podia ficar com a boca. O cara já é feio ainda, ficar com a boca torta. Tudo tortinho aí. Aí é complicado. Aí vem que tá tudo bem. Não, mano. Eu acho que a gente alega, é uma coisa descontraída, Sim, né? com certeza. Então, muitos livramentos você tem, é Deus dando livramento. Né? Deus não me livrou de eu cair, mas Ele me livrou de eu ficar defeituoso, deformado, quebrado um osso do meu rosto, ou ter cravado aqui, ou no pescoço. Mas justamente no encaixe, caiu aqui, levei 59 pontos. Né? Aí minha mãe não foi mais na igreja. Passou-se o tempo, né? Eu também não fui mais, né? Eu tinha 7 para 8 anos, eu não fui mais na igreja também, sozinho não tinha como ir. Aí agora começa a segunda etapa da minha história. Aí eu comecei a sofrer com a minha família, com aqueles que tinham me tirado do orfanato. Eu apanhava 3 vezes ao dia. Parece que era uma coisa assim que... eu apanhava 3 vezes por dia. Eu não podia entrar, vamos supor, eu passei ali, mexi no tapete, encolheu o tapete. Aquilo era motivo de eu apanhar. Qualquer coisa que... Qualquer motivo era Qualquer para eu motivo... apanhar. Hoje eu vejo que era uma fúria do diabo contra a minha pessoa. Porque não pode ser normal. Não, com certeza. Não é normal. Né? O meu pai, que outrora tinha dito para minha mãe me tirar, ele dizia, tu é um infeliz. Tu é um desgraçado. Não sei se eu posso usar essa expressão. Com certeza. Né? E tu tem que morrer. Então eu tinha 8 anos. E assim foi 9 anos. E aí eles saíam, fechavam a casa e me davam uma panelinha de comida para mim. E fechava a porta. E eu ficava na rua. Eles iam para o seu churrasco, para os seus aniversários, e eu ficava na rua. Tinha eu um cachorro que ficava ali, eu ficava na rua. Né? E os anos foram passando. Com 11 anos eu parei de estudar. Parei de estudar porque eu fui vender jornal. Porque eu não aguentava mais não ter as coisas que eu queria. E eles tinham as coisas que eles tinham. Né? Eu queria tomar um refrigerante. Naquela época não tinha Coca, era Pepsi Cola, Guaraná, que suco. Né? Eles, não, quando trabalhar tu vai ter. Quando trabalhar tu vai ter. Não, é só esse aqui. Sabe, então saiu, fechava a porta, eu não podia entrar para dentro de casa, então de minha tudo induzindo para mim ir para o mundo errado. Uhum. Para mim entrar na criminalidade. Né? E essa história, gente, que eu estou falando para vocês, eu tenho testemunhas, pessoas que viram essa minha história, pessoas que participaram disso, meus próprios irmãos mesmo, né? Só que eles achavam isso injustiça. Mas eles tinham a vida deles, tinham a família deles, não ia estar andando comigo para cima e para baixo, né? E com 11 anos eu fui vender jornal. Eu vou trabalhar. Aí parei de estudar, estava na 4ª série, parece. Estava na 4ª série. Parei de estudar. Fui vender jornal, saí de casa às 4 horas da manhã e voltava para casa lá pelas 6 horas, 7 horas, porque eu saía de vender o jornal, eu ia para a FEBEM. 2 horas, nós tínhamos um almoço na FEBEM, então eu ficava lá jogando bola, conversando com a gurizada, aí depois que eu ia para casa. Eu, muitas vezes, dessas vezes, não podia entrar dentro de casa. Né? Mas precisava passar por isso. Hoje eu olho assim, Jefferson, hoje eu olho assim, Salete, hoje eu olho assim, que precisava passar por isso. Uma formação de caráter. Sim, é um processo. Um processo, né? E assim foi. Só que a rua me ensinou. Eu aprendi a conversar com as pessoas na rua.
Na minha casa eu não podia dar um bom dia. Cala a boca. Chegava alguém, sai daqui. Tu entende? Então a rua, ela foi me ensinando. Daquela forma de vender jornal, ia lá na casa de um, ia lá na casa do outro, ficava no ponto de sinaleira, né? Eu conheço aquele moinho de vento ali de ponta a ponta. Eu fiquei 4 anos na Dona Laura ali, fiquei trabalhando ali. E tinha o Seu Flor, eu ficava bravo com o Seu Flor, né? Mas o Seu Flor foi o meu maior formador de caráter. O meu melhor conselheiro que eu tive foi o Seu Flor. O Seu Flor nunca comprou um jornal. Eu dizia, lá vem ele de novo. Lá vem ele ver o meu jornal. Né? E aí ele chegava, olhava o jornal e dizia, meu filho, isso aqui não é vida para ti. Tu vai ser um vencedor. Não entra no mundo da droga. Não entra no mundo da criminalidade. Então era aquela coisa assim, corriqueiramente, era como bater na minha cabeça, era Deus usando aquele homem. Resumindo, cheguei aos 18 anos, 19, estava trabalhando no estaleiro, estou pulando, tá, gente? Não, fica à vontade. 19, mas eu tenho aquela marca lá dos 7 anos da igreja. Sim. Aquilo lá nunca saiu de ti, né? É uma coisa que a gente sempre ouve aqui, que é cotidiana, né? Geralmente, quando a pessoa tem aquele primeiro contato com a igreja, eles sempre falavam aqui, os irmãos que foram entrevistados também, eles falaram isso. Eles poderiam sair da igreja, poderiam ter saído ou tido outra experiência, mas aquele negócio aquelas primeiras experiências com a igreja, nunca se esqueceram. Nunca esqueceram. É exatamente o que a palavra nos fala, né? Uma semente plantada, né? Exatamente. Uma semente plantada. Né? Uma hora Deus dá o crescimento. Exatamente. Isso aí que tu falou. É aquela coisa assim que ela vem de encontro à tua vida, né? E eu fui trabalhar no estaleiro. Eu disse, não, na Zero Hora eu trabalhei sem carteira assinada. Eles não assinavam carteira naquela época, né? Trabalhar no estaleiro, quero ter minha carteira assinada. E fui. Passei lá na frente, estava fazendo de auxiliar, de soldador. Vou pegar de auxiliar. Vou aprendendo. E entrei lá dentro e o senhor lá, o Olino, na época gostou da minha pessoa, não. E fui trabalhar no desmonte, não sei se você lembra, já ouvi falando do desmonte. Era uma parte ali que só desmontava navio. Eles compravam o navio e vendiam para a siderúrgica. Então a gente desmontava e ele vendia, né? Aí um dia eu estou lá muito bem, pegou fogo no tanque de óleo. E aquilo levantou aquela lavareda, e aquele fumaça preta, e o pessoal descendo. E eu não tinha como eu descer, porque a labareda estava na minha frente, uns 8 metros mais ou menos, e aquela chama preta. Eu disse, vou me jogar para dentro do Guaíba. Mas só que o pessoal, quando cortava um ferro, eles, às vezes eles jogavam para dentro do Guaíba. Então aquelas pontas, às vezes, quando ficava muito tempo sem chover, tu via aqueles ferros tudo ali, né? E eu disse, vou me jogar, eu não vou morrer queimado. Né? Tu fica naquela, né? E aí uma voz disse assim, não faz isso, senão tu vai morrer. Mas se eu não me jogar, eu vou morrer queimado. Tu não vai morrer. E aí, como se fosse um vento, soprou naquela nuvem preta. E sabe aquele vento tipo uma mão me empurrou. E eu saio com as botinas já derretendo. Aí alguém gritou lá embaixo, o 2213, porque eles chamavam por nome, né? O 2213, meu número era 2213. Desce, negão, né? Senão tu vai morrer queimado. Né? E eu estou descendo, desce 2213, desce. Aquele que tem mais intimidade com a gente nos chama assim, né? E eu estou descendo e as botinas escorregando. E tinham 25 metros, mais ou menos, uma escada que nós tínhamos, uma escada de ferro, que pegava no caso, até a parte de cima do navio. Aí quando cheguei na metade, a pessoa pegou na minha mão. Né? O Olino pegou na minha mão e disse, cara, como é que tu tá? Meu, não tô legal. Cara, não, vai lá para o ambulatório. Fica lá, né? Toma um leite lá, respira um pouco. Né? Qualquer coisa, tu vai embora para casa. Aí tá. Aí fiquei lá, repousei um pouquinho. Aí a enfermeira disse, não, vou te liberar. Eu tomei uma injeção. Vou te liberar para te ir embora para casa. Mas eu já fiquei com aquela voz na minha cabeça. Não te joga, porque se te jogar, tu vai morrer. Mas se eu não me jogar, eu vou morrer. Não, tu não vai morrer. Não sei se vocês estão entendendo como é que o jogo de palavras, como é que eu posso ver que Deus já estava trabalhando na minha vida. Né?
Aí eu chego para casa, vim embora para minha casa, minha mãe estou eu que cheguei mais cedo em casa, né? Não, mãe, tem um problema lá na empresa, lá, mas já está solucionado. Mas eu fiquei com aquilo. Aí eu voltei para trabalhar uma semana, né? Aí passou, sabe aquele dia que tu fica, aquele dia que tu tá para baixo, né? Eu estou resumindo, né? Aquele dia que tu tá para baixo, eu me sentei na frente da minha casa, assim, na porta da frente, e tô olhando para cima. Pô, cara, sabe aquele dia assim que tu quer um abraço do teu pai? Tu já deve ter passado por isso. Tu quer um abraço do teu pai. Mesmo que tu não conheça, mas tu quer um abraço do teu pai. Tu quer sair com ele, tu quer desabafar com ele, né? E aí eu tô olhando para cima assim, esse como eu queria ver meu pai. Aí aquela mesma voz disse, eu sou teu pai. Eu te criei. O que vocês acham que eu fiz? É pra valer, né? Que isso? Ouvi aquela voz do nada. Mas sabe, era uma voz tão boa, mas uma voz tão boa de se ouvir que quanto mais tu ouvia, mais tu queria ouvir. Mas eu, meu Deus do céu, fui pro meu quarto, me deitei, me abafei, fiquei bem quietinho. Tô ouvindo voz do além. Não pode estar normal isso. E eu fumava na época, não maconha, mas 2 carteiras de cigarro por dia. Né? Fumar, não chegava nunca chegou a usar droga. Nunca. Bebida. Não. Nunca foi viciado só no cigarro. Só no cigarro. E eu convivi na minha época ali da Cruzeiro, convivi com os piores delinquentes da época, eram os meus amigos. O senhor tinha esse tipo de amizade também? Claro, eu vendi jornal. Nós tínhamos no caminhão 30 guri, 14, 40 guri dentro do caminhão. Camarada tudo fumando um baseado ali, cheirando, porque na época não tinha cocaína. Sim. Naquela época era cola, o pessoal cheirando cola ali, o pessoal tudo. Aí, não. E a vila também, os caras tudo armado ali, sentavam, conversavam com ele, não, vai uma ponta aí não. Tinha aquela que tu injetava. Sim. Não. Eles sempre te convidavam. Sempre me convidavam. Para estar até envolvido. Sim. E nunca... Nunca. Eu jogava bola com isso, né? Jogava bola, Sim. né? Metido jogador de futebol. Né? Então, mas nunca... Meu único vício foi cigarro. Mas já era a própria mão de Deus mesmo. Porque, de repente, se eu caísse, eu não saía mais. Tem pessoas que caem e que conseguem sair. De repente, se eu tivesse caído, eu não teria saído mais. Né? E aí eu vi aquela voz, deitei, dormi, fui trabalhar. E eu tinha uma namorada na época, né? Uma namorada, né? Só que essa namorada, ela pertencia a Umbanda. Batuqueira mesmo, daquela de bater couro, né? Da meia-noite. E aí me convidou, vamos lá na fulana lá, tu tá muito carregado, rapaz. Vamos lá tomar um passe. Vamos lá tomar um passe. Fazer o quê, né? Não sei o que é isso, vamos lá. Vamos lá tomar um passe, né? Eu fui lá na sessão lá. E aí tá todo mundo gritando lá e vai cá, né? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E aí, rapaz, chegou a minha vez. Na fila chegou a minha vez. E a mulher vinha e dava o passe num e falava uns negócios lá. Daí chegou a minha vez dela me dar o passe. Ela fez uma volta em mim, assim. E parou na minha frente. E disse assim para mim, tu não é meu. Tu não é meu. Eu não posso te tocar. Tu não é meu. Tem uma luz sobre a tua cabeça. E ela foi lá. E aí a minha namorada perguntou, o que foi que ela falou para ti? Falou que não podia me dar um passe, que não era dela. Que tinha uma luz na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, a namorada perguntou para mim, então o que ela falou para ti? Ela falou para mim que não podia me dar o passe, porque eu não era dela e que eu tinha uma luz na minha cabeça. Aí ela foi lá e falou com a outra mãe de santo lá, né? Aí a mulher lá me chamou lá, assim, não, é que tu não pertence à linha preta, tu pertence à linha branca. Por isso que eles não podem ultrapassar o território. Eu vou usar essa expressão assim, sim, né? Já ovelha marcada, já. Já ovelha marcada. Já. Então tu vai pertencer à linha branca, então nós vamos te batizar. Vamos te batizar.
né? Daqui a 3 meses tu vai te preparar para te batizar na Umbanda. Eu, tá, beleza. Fizeram uma guia para mim, botaram uma guia lá, usava aquela guia, né? Mas eu não dormia de noite. Aqueles pesadelos, né? E eu já contei da experiência da voz que eu ouvi lá no serviço e a voz que em casa. Eu sou teu pai, eu te criei. Aí eu estou indo para o trabalho, aquela mesma voz fala comigo lá no serviço. Eu quero que tu vá na igreja que tu ia quando tu era criança. Quer que eu vá na igreja que eu ia quando eu era criança? Tá, mas o que tem a ver guia com igreja? Aí eu respondi, aí eu não corri daquela voz, né? Eu disse, não. Como é que eu vou ir lá se eu não sei ir lá? Imagina, eu tinha 7 anos. E agora eu estou com 19, passou-se 12 anos. E ele disse, eu vou te ensinar a ir lá. Aí tá. E cheguei em casa, né? Conversei com a minha mãe e tudo, tirei aquela guia. E assim, o que tu tá fazendo? Eu vou tirar essa guia aqui, eu não vou usar mais isso aqui. Aí eu disse para aquela voz, se essa noite eu dormir bem, eu vou nessa igreja que tu está falando comigo. Aí eu já comecei a conversar com aquela voz, né? Não era meu amigo invisível, a gente diz que tem um amigo invisível, né? Tu tem um amigo invisível? Às vezes nós temos nosso amigo invisível, né? Espírito Santo. Exato. Um dia eu vou contar, rapaz, depois. No próximo episódio. Rapaz. Vai ter o volume 2. Até os postes. Vai ter o volume, vai ter que ter o 2. Aí eu peguei. Se eu dormir essa noite, eu vou nessa igreja. Mas, rapaz do céu. Parecia a Branca de Neve foi comer uma maçã, né? Isso. Mas... deitou nas nuvens. Domingo foi uma beleza. Eu tinha um reloginho, eu sempre gostei muito de usar relógio, né? Eu tinha um reloginho que eu botava para despertar. Que despertou. 6 horas da manhã. Para dormir, cara. Novão assim, sabe? Pô, e as noites eram uma batalha, era pesadelo e era sonho, sabe? Mas deixava fechar os olhos e me estrangular. É sério. Você nunca teve pesadelo? Já. E aquilo ali era direto e reto, era toda noite aquilo ali. Aí o que aconteceu? Dormi bem aquela noite, né? Disse, vou nessa igreja aí, vou nessa igreja. Vou na igreja. Aí vim do serviço, né? Aí tirei a bendita guia, aí eu tinha deixado em casa aquela guia guardada. Cheguei do serviço no outro dia, peguei, enrolei ela num papel e a minha mãe estava fazendo tricô. Minha mãe disse, o que tu tá fazendo aí? Eu vou botar fogo nesse negócio aqui. Pelo amor de Deus. Tu foi te meter nesses negócios. Agora tu vai botar fogo na guia, os pais lá vão ficar bravos contigo. Mas eu não conseguia dormir de noite. Disseram, se eu usasse a guia, eu ia conseguir dormir. Aí eu vi uma voz que disse para mim na igreja. Eu disse para aquela voz, se eu conseguir dormir essa noite, eu vou nessa igreja. Não faz isso aí. Peguei um papel de pão. Antigamente não tinha esse cacetinho que tem hoje. Era o pão de meio e o pão de quarto. Tu cortava, né, aquilo ali. Eu peguei metade daquele papel, enrolei. E aí botei fogo. Tinha uma árvore, botei fogo naquela guia. Rapaz do céu. E aquele primeiro fogo não pegou, o segundo fogo não pegou. Terceira vez que eu acendi, aquilo levantou um cheiro, cara. Um cheiro tão forte que os cachorros começaram a uivar. Eu olhei para minha mãe é uma morena, uma negona, né? Agora já morreu, e ela usava o cabelo liso. O cabelo dela arrepiou desse jeito, rapaz. Tal foi a pressão espiritual daquilo ali. E assim, cruzes, o homem de Deus, assim, o cabelo arrepiou, cara. Sabe, eu me assustei quando eu vi minha mãe, meu Deus do céu. É assim que tu foi fazer, foi se meter com essas coisas aí. E foi pro quarto, né? E os cachorros tudo ivando. Disse, agora seja o que Deus quiser, né? Agora, perdido e meio. Aí tá.
eu com aquela ideia, eu vou na igreja, né? Mas a ideia de ir na igreja na terça-feira. Eu vou na igreja na terça-feira. Eu vou na igreja na terça-feira. Isso foi uma quarta-feira, mais ou menos, né? Aí, passou quinta, sexta-feira, sábado, domingo, terça-feira eu fui na igreja. Vou nessa igreja. Mas antes de eu ir na igreja, eu fui no som. Eu fui num som. No antigo Floresta Aurora que tinha ali na Icaraí. E tô lá, a gente está curtindo o som. E se eu demoro, eu olho para o lado. Vamos supor, eu olhei para ti, um exemplo. Sim. Olhei cara de leão. Olhei lá para o outro, cara de macaco. Olhei lá para o outro, lá, cara de cobra. Eu disse, pô, cara. Mas eu não fumo nada. Não bebi nada. Eu tô tomando refrigerante aqui. Eu tô olhando as pessoas com o rosto de bicho. É aquela mesma voz. Sai daqui. Porque eu não te criei para isto. 19 anos. Vai para tua casa. Vocês lembram que eu disse que se eu chegasse em casa depois de uma certa hora eu não podia dormir, entrar dentro de casa? Aí, mas se eu for para casa eu vou dormir na rua. Pode ir para casa que tu não vai dormir na rua. Tá. Aí passei pro meu primo, né? Disse, vou embora para casa. Ah, negão, tu vai embora. E nós dançávamos a dança do Michael Jackson, Thriller. Sabe? Então nós tínhamos... nós fazíamos o Thriller, então cada um tinha o seu grupinho para fazer, né? Então assim, né? Aí você, cara, mas cara, tô contando para te fazer o passinho para trás ali, cara, mas não vai dar, cara. Eu vou me embora, meu, não tô legal, cara, né? Eu tô falando assim que eu tô me sentindo super descontraído para conversar, não quero aquela coisa assim, monótono. Não. Eu quero contar a minha história. Isso. É como se eu estivesse conversando com vocês na minha casa, né? E para que outros jovens também vejam que Deus ele trabalha. Às vezes a pessoa pensa que Deus não está se importando com a gente, mas Deus se importa com a gente nos mínimos detalhes. Gente, aquele som estridente. Aí aquela voz vem e abafa o som, mas não é uma voz gritante. Eu não te criei para isso. Vai para tua casa. Se eu for para casa, eu vou dormir na rua. Se tu não vai dormir na rua, tu vai dormir dentro de casa. E eu saí 2h30. Aí tu levava mais ou menos uns 20 minutos do Floresta Aurora até minha casa. Aí cheguei, estava a luz do quadro da minha mãe acesa. A luz está acesa, cara. Aí eu tô chegando... Fiz aquele toquezinho assim, né? Pra ver se ouviu que eu tinha chegado. Tava certo. Né? Pra ver se falava alguma coisa. Não podia bater na porta, né? Batia na porta, via o mundo abaixo. E eu tinha 19 anos. E eu sempre obedeci a eles. Sempre obedeci a eles. Nunca reclamei, nunca disse um palavrão, nunca disse não vou fazer. Eles vinham, me apontavam o dedo, me xingavam, eu abaixava a cabeça. Não, você está certo. Você está certo. Porque eu fui grato, porque foi eles que me tiraram da do orfanato. Mesmo que eu passasse por tudo aquilo ali, eu sempre tinha aquele espírito de gratidão. Nunca teve rancor deles, assim, Nunca. Um ódio, nada. Deles. Nada. Né? Porque a vida, para mim, era aquilo. Quando tu é criado dentro de um sistema, aquele é o teu sistema. Tu não consegue te imaginar de outra forma. Né? Ainda que eu vi meus amigos lá, os pais deles abraçavam, beijavam, conversavam e tudo, né? Mas a minha realidade era aquela. Mas então eu tinha aquele espírito de agradecimento por eles terem me tirado do orfanato. Saber que eu tinha sido colocado fora e eles foram lá e me tiraram. Então eu sempre tive esse espírito de agradecimento, né? Aí quando eu cheguei, a minha mãe disse assim, Carlinhos, é tu? Eu falei assim, sou eu, mãe. Parei. Ela abriu a porta. E veio. Tu tá bem? Eu tô bem. Por quê? Porque eu te vi todo cheio de facada. Te vi ensanguentado. Eu disse, não, eu tô super bem. Então, meu filho, ela nunca me chamou de meu filho. Vai deitar. Era umas 3 horas mais ou menos. Eu levava mais ou menos uma meia hora, 20 minutos do Floresta até minha casa.
Umas 3 horas. Bem quietinho, né? Não vou nem fazer barulho, né? Vou aproveitar. Que é pra não mudar de ideia. Aí deitei bem quietinho. Vou aproveitar. Aí outro mesmo dia, né? Umas 8 horas. Pá, senti aquele cheirinho de café, rapaz. A mãe tava passando café. Eu disse, pô, mas ela não me chamou para fazer o café, porque eles sempre me chamavam. Vai fazer o café, vai lá no armazém, vai lá comprar pão. Então era eu que a pessoa levantava, botava o leite a ferver, passava o café, folgado, né? Num bom sentido, né? Aí quando estava tudo pronto, ó, mãe, o café tá pronto, aí eles iam tomar o café. E eu não podia tomar café ali, tinha que tomar café depois, né? E aí assim, vamos tomar um café junto aí. Tinha um bolinho, aqueles bolinho redondinho, sabe aqueles bolinhos, né? Tipo bolinho inglês, redondinho. Sim. Né? Bah, adorava aqueles bolinhos, rapaz. E eu tô tomando ali o café, assim, o que aconteceu contigo? Ela pra mim, não aconteceu nada, mãe. Eu sonhei que tava todo cheio de facada aí, que tava todo ensanguentado. Não consegui dormir mais. Eu já te falei pra ti, olha onde é que tu tá andando. Eu tô, não, mãe, tudo tranquilo. Aí tá, eu arrumei um canteiro para ela, que ela pediu para arrumar umas flores lá, arrumei um canteiro para ela, arrumei umas flores lá, limpei o pasto lá para ela, que ela pediu fazer, porque eu tinha o sábado e o domingo livre, né? Aí eu fui lá no meu primo, na parte da tarde, e aí, negão, beleza nada, cara. O que aconteceu? Por quê? O que aconteceu? Ah, deu maior quebra-pau, velho. Falou assim, deu maior quebra-pau. Como assim, cara? Ah, a gangue lá do lado, lá dos caras lá, entraram lá, bem na hora que vocês estavam vindo fazer o show de vocês lá, o fulano lá andou se metendo com a namorada do cara lá, os caras foram lá, chamou o outro lá, mas deram umas facadas num, garrafada no outro, bem no grupo que você dançava lá, cara. Aí eu gelei, né? Vamos até fechar o som por um tempo. Justamente o grupo que eu fazia parte, aconteceu essa fatalidade. Alguns levaram garrafada, outros levaram facada. Aí, agora vocês imaginam como é que fica a minha cabeça. Vou nessa igreja. Vou nessa igreja. Vou ir nessa igreja. Mas não se esquecendo que eu era do Batuque, né? Que eu ia me batizar. Sim. Eu estou resumindo a história, né? É comprida, né? Já deve estar cansado, né? Não, né? eu tô... Aí eu fui tá. Aí cheguei e disse para minha mãe, você lembra onde é que era daquela igreja que tu ia quando eu era criança, que a dona Lina disse para a senhora ir lá? Olha, eu sei que é pro lado da Camaquã lá. Por que eu vou lá? Tu vai na igreja? Mas tu te decide, tu é católico, tu é batuqueiro, eu tu é da igreja dos crentes. Eu vou lá na igreja. Aí tá. Aí fui trabalhar, vim de serviço, fui direto lá do estaleiro, saí, fui lá na igreja. Aí, onde é que é essa igreja? Era pro lado da Camaquã e eu fui indo, caminhando. Quando eu vi, cheguei na frente da igreja. Na frente da igreja. E aquela voz disse assim para mim, eu te trouxe até aqui. A decisão é tua. Se tu quiser entrar, ou se tu não quiser entrar. E sabe quando tu olha para trás, assim, tu vê os teus amigos, todos os teus amigos. Tu olha para o lado, tu vê tudo, e o diabo dizendo, não, aí não é teu lugar. Eles estão te enxergando. E não tinha ninguém. Hoje eu sei que não tinha ninguém. Disse, mas... E aí tu passa, eu tenho que entrar. Aí tu vai vendo, eu sou teu pai, eu te criei. Sai daqui, tu não vai morrer. Esse lugar aqui, eu não te fiz para isto. Sabe? Então tu vai, aquele conflito interno dentro de ti, conflito que os jovens hoje têm esse conflito, né? Eu respirei fundo. Os meus amigos tudo gritando, na minha imaginação, meus amigos tudo gritando, legal, tá indo para a igreja dos crentes, tá indo para a igreja dos evangélicos, aquela guerra na tua cabeça, né? Eu entro, me sento no terceiro banco, no meio da igreja, no meio. E o irmão está cantando, e de repente o pastor lá, não o que era quando eu tinha a idade de 7 anos, né? O pastor está pregando, e começou a passar um filme na minha cabeça, e este pastor que eu ia, quando ele era muito usado por Deus, rapaz, as pessoas caíam endemoniadas, ele expulsava os demônios, e eu pensei, cara, eu vou cair aqui também.
Eu não queria cair. Eu queria ficar. Aí eu me assegurei no banco ali, e os negócios assim por dentro. Eu assim, não, vou fazer que nem aquela gente faz, cara. Fico gatinhando, eu não quero. E a Luia, eu não quero isso, eu não quero. E foi. Senti uma paz, assim, graças a Deus, cara, eu não caí. E eu já tinha visto uns 4, 5 cair lá endemoniado lá. Aí o pastor, bom, terminar o nosso culto. Na sexta era Natal. Eu me esqueço como se fosse hoje, rapaz. Eu tenho essa história na minha cabeça, viva. Passou 34 anos, eu tenho isso tudo vivo, detalhes por detalhes. São coisas que a pessoa nunca esquece. Não vou esquecer, até nunca. o próprio Deus, acho, Espírito Santo, não deixa esquecer. Não deixa tu esquecer. Não deixa esquecer. Aí o pastor perguntou, nós vamos ter uma vigília. Vigília. Quem quer participar da vigília, levanta a mão. Então, o fulano levantou a mão, e o Beltrano levantou a mão, e o pastor contou, e ninguém mais quer participar da vigília, é um compromisso com Deus. Eu levantei a mão. Tá bom. Aí o pastor pegou fulano, dá o teu nome. Eu vou pegar Salatiel, o teu nome, Jefferson, o teu nome quem? Alexandre, e tu é o Carlos, beleza, botou num papel lá e, né? Disse, aqui, ó, vou apresentar para Deus, hein? Vou apresentar para Deus esse papel aqui, e quem não vir vai estar mentindo para Deus, depois vai se acertar com Deus. Beleza. Começa às 11h30 da noite, vai até às 5 da manhã. Não. Sábado, domingo, meu sonzinho. Essa parte eu não sabia. Aí eu disse, mas ia na igreja, e na vigília. Aí vim embora para casa. Aí trabalhei quarta, quinta era 24 de Natal, né? Véspera de Natal, trabalhei até meio-dia, vim embora para casa. Fiz o preparativo todo do Natal com a minha mãe, né? Meu pai. E tô com aquela vigília na minha cabeça. Porque a vigília era dia 26 pro dia 27. Aí eu disse pra mãe, eu vou na igreja. Tá, minha mãe estava assistindo um filme, passou o Natal e tudo. Minha mãe está assistindo televisão. E eu tô ali, botei perfume e tudo. Disse, pai. Aí mãe, tu vai pro som? A discoteca, né, Vanessa? Tu vai pra discoteca? Eu disse, eu não vou pra discoteca. Onde é que tu vai? Eu vou na igreja. Ela estava com o seu óculos, ela tira o óculos, coloca no encosto da poltrona. Tu vai na igreja? Não acredito que tu vai na igreja. Eu vou na igreja. Mas que horas começa essa igreja de vocês? Que tu vai na igreja? Não, vou começar agora, às 11h30, vai até às 5 da manhã. Tu tá doido? Tu não tá normal. Tu fumou alguma coisa? Tu bebeu alguma coisa? Tu vai pra igreja e ficar de toda na igreja. Eu não acredito que tu vai fazer uma coisa dessa, acostumado a ir pras festas e pros bailes, agora tu vai pra igreja. Tem alguém lá, negão, tu não me engana. Eu disse, não tem, mãe, é que o pastor lá disse assim, quem não for, Deus vai falar forte com ele. E aí eu não quero estar me incomodando com Deus. Tem uma coisa que eu não quero me incomodar com Deus. Me incomoda até com o diabo, não com Deus não. Né? Eu tinha uma carteira de cigarro, e aí comprei, né? Aí vou fumando um cigarro. Vou deixar essa guardada, pensei, vou deixar essa guardada. Vou fumando um, quando terminar o culto, a vigília deles lá, né? Nem dizia culto, dizia a vigília deles lá, eu fumo esse outro. Botei, fui fumando até chegar na parada do ônibus. Aí o ônibus não vinha, e o ônibus não vinha. Acendi outro cigarro. Depois eu compro lá perto, lá. Mas vamos vir embora fumando meu cigarro. Não quero ficar sem o meu cigarro, né? Aí tá. Quando tô na metade do cigarro, vem vindo o cruzeiro. Vou pagar aqui. Mas se eu botar no bolso, eu vou ficar com cheiro de cigarro. Não, vou botar fora. Depois eu compro. Aí cheguei lá. O pessoal já tá tudo batendo palma, tocando violão, tocando gaita, batendo pandeiro. O negócio tá animado aqui. Cara, jogando até as caminhando 4. eu vou pra Canaã, né? Se você não vai, nem pede. Tá ali, né? Quando bate as 4, tá que nem Pedro, Thiago e João lá. E Jesus no Getsemane. E os três dormindo. E tinha um lá, né? Assim, quando ele falava uma língua, né? E pá. E o pescocinho velho. Cara, o que aquele cara tá falando? Porque eu nunca tinha prestado atenção em ver alguém falando em línguas, né? Ele falava em línguas, ele falava em línguas.
E aí parava ali de falar, irmão tocando violão, todo desafinado, mas tá bom, mas vamos bater pandeiro, vamos bater palma. E eu tô ali, mas, cara, eu tô me sentindo um peixe fora d'água, eu não consigo. Dá glória a Deus, eu não tô ouvindo teu glória a Deus, eu, glória a Deus. Dá glória a Deus, eu, glória a Deus, tô ali baixinho dando glória a Deus, mas eu tô dando glória a Deus. Aí mais ou menos umas 2h30, 15 para as 3, o pastor chamou para fazer a oração das 3 horas da manhã, rapaz. E foi, mas eu não vou pegar a mão daquele camarada lá, pensei, mas não vou, não vou. E ele estava lá e fazia assim com as mãos, e fazia assim, batia a pau para um lado e para o outro. Quando eu vi o celular, ele pega a minha mão. Pegou a minha mão, eu, deu ruim. Pensei comigo, peguei a mão do camarada. Esse cara não é legal, ele não está legal, cara. Ele fala uma língua estranha, ele dá uns pulos estranhos. E aí o pessoal tudo dando a mão, as 20 pessoas ali, tudo, e o pastor ali orando, e orando. Você demora, eu comecei a sentir um calor no peito, rapaz. Um calor no peito e um calor nas costas, e o pastor dizia, dá glória a Deus, eu, glória a Deus. E o pastor dizia para ele, dá glória a Deus, eu, glória a Deus. Pai, o que está acontecendo? E eu comecei a sentir os meus pés flutuando, cara. Comecei a me sentir nas nuvens, um negócio assim. Quando eu vi aquele calor nas costas, aquele calor no peito, sem memória, eu já comecei a desenvolver uma língua. E já comecei a falar numa língua. Mas, cara, eu estou falando igual a língua do outro aqui. Mas tu está consciente do que tu está fazendo. Sim. Eu não estou. Não, tu está consciente. Só que aquilo ali estava tão bom, rapaz. Não é que não dá para pular aqui. Aquilo ali estava tão bom, rapaz, que eu comecei a tremer. Comecei a tremer, já comecei a fazer que nem ele, oh glória, oh aleluia. E já comecei a falar em línguas também, já larguei a mão dele, já comecei a correr no corredor da igreja, eita glória, eita, e já comecei. E ali já comecei a falar em línguas, né, e falar em línguas, e a pessoa dizia, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e eu topei os joelhos chorando. Aí chegou uma pessoa assim, quando colocou a mão em mim assim, ela já começou a tremer assim, já começou a falar em línguas, né, e a chorar, e aquele poder de Deus, né? Foi 1 hora mais ou menos assim. Sim. Aí eu parei, me sentei, depois daquele momento, né, me sentei no banco, fiquei como se estivesse assim nas nuvens, né? Que coisa boa, cara. Eu nunca senti isso na minha vida. Uma alegria, uma paz, assim, sabe? E as lágrimas correndo, e um calor no meu peito, um calor nas minhas costas. Aí passou uma irmã assim, ô senhora, eu não chamava de irmão, né? Ô senhora. Ela veio, pois não, moço, o que aconteceu comigo? Perguntei, o que aconteceu comigo? Ela disse, Jesus te aceitou. E tu foi batizado com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Não, com o tempo tu vai saber quem é o Espírito Santo. Mas Jesus te aceitou. Agora eu quero saber se tu aceita ele. Eu disse, se Jesus me aceitou, agora vocês imaginam. Alguém que era rejeitado pelas pessoas. Uhum. Alguém que ninguém dava importância. Você demora a tu ouvir que Jesus, aquela pessoa que as histórias contam que ele tinha morrido por ti, dizer que te aceitou. A minha resposta imediata, se ele me aceitou, por que eu não vou aceitar ele? E ali começou a minha trajetória. Aí terminou a vigília e eu vim embora, na minha casa, nem vim de ônibus, vim embora chorando, falando em línguas, maravilhado com ele. Mas antes de eu sair da igreja, a mulher disse assim para mim, a irmã, né? Se tu fumava, tu não vai fumar mais. Se tu bebia, tu não vai beber mais. A tua história vai mudar a partir de hoje. Tua história vai mudar a partir de hoje. E o que ficou muito claro na minha mente foi, se tu fumava, tu não vai fumar mais. E eu vim embora para minha casa, chorando, orando no Espírito Santo, dizendo obrigado, eu te amo. Entrou aquele espírito de adoração. Passou um filme na minha cabeça, passou o orfanato, passou os maus tratos. Aí passou aquela voz que dizia, tu é o meu filho, eu te criei.
Passou aquele filme na minha cabeça. Aí eu chego em casa, vou lá no armário. Tô com a carteira de cigarro lá no armário. Agora eu vou fazer a prova. Tirei a carteira, liguei o fogão. Mas eu cheguei em casa, era 9 horas, o pessoal já estava tudo acordado já, né? Liguei o fogão, coloquei o cigarro ali no fogão. Acendi o cigarro. Quando eu levei na boca, me trancou aqui. Eu peguei aquela carteira de cigarro, amassei fora e nunca mais saí. E ele começou a minha caminhada com Deus. Uma vida de sobrenatural. Só para completar esse testemunho, né? Tô impregnado naquela unção, naquela coisa boa, né? E aí eu tô ali orando. Eu não sabia orar, eu só sabia chorar. Foi um momento que eu comecei a orar muito em línguas. Eu não sabia orar. Eu só sabia que eu falava em línguas. Eu ficava ali falando em línguas, ia para o meu trabalho falando em línguas, voltava falando em línguas, né? E eu tinha uma namorada, não sei se está lembrado, que eu tinha uma namorada que ela pertencia. Eu quero fechar agora isso, né? Sim. Umas 2 semanas, assim. Né? E ela vai lá para casa, eu não vou para casa. Agora eu sou da igreja. Mas tu é evangélico ou tu é crente? Eu sou da igreja. Porque eu não, na minha concepção, não sabia o que era evangélico, o que era crente, né? Para mim, um era um e o outro era o outro, né? Eu não sabia que os dois eram o mesmo, né? Para vocês verem como era o cru, eu não sabia nada de igreja, né? E ela disse assim para mim, a mulher lá, a mãe de santo lá, a mãe lá, disse para ti ir lá. Porque tu não ia te batizar agora, na outra semana, porque eu ia batizar no Batuque. Sim. Tu não ia te batizar lá. Disse assim, eu não vou me batizar. Mas ela quer uma justificativa. Não vou dar justificativa para ela nenhuma. E fui pro meu trabalho. E eu passei no mar, tem um bar ainda perto da minha casa. E eu fui comprar uma Pepsi, umas garrafinhas. Naquela época não tinha Coca. Se tinha, não tinha para cá. Comprei uma Pepsi. E aí o Espírito falou comigo. Agora eu já sei que é o Espírito, né? Tu vai lá na casa deles. Que era onde tinha a sessão, né? O que eu vou fazer lá? Vai lá. Aí entrei em casa, tomei meu café, tomei meu refrigerante. E aí quando eu vi, ela bateu palma no fim da minha casa. Essa namorada, né? Ô, Carlinhos, a fulana quer falar contigo. É o segundo recado que eu tô te dando. Pode dizer para ela que eu vou lá hoje. E ela foi. Mais ou menos umas 7 horas, mais ou menos. E ela foi. Cheguei lá mais ou menos umas 9 horas. E o couro velho já tá o pessoal gritando e gritando. Yahoo! Gente, eu sou bem assim, viu? Tem aquela coisa de, né? Não, né? Assim. Cristão é feliz, né? Exatamente. Eu chego. Rapaz, tinha umas 40, 50 pessoas naquele negócio lá, rapaz. Aí tinha um sentado assim na cadeira, assim, e eu orei a Deus, Deus, vai comigo, Deus. Tu disse que eu vou lá, tu vai comigo. Mas eu já estava orando em língua, né? Eu não tinha essa oração que nós temos hoje, né? Sim. E eu orando, né? Às vezes eu ficava assim, umas 2 horas da manhã, eu me sentava ali, ficava assim, só dizia Deus, eu te amo, e orava em línguas. Deus, eu te amo, e orava em línguas. Jesus, eu te amo, e orava em línguas. Muito obrigado. E hoje eu sei da importância de que é tu orar em línguas, né? Sim. E aí eu entro na bendita ascensão, para não dizer maldita. Aí eu entro, o rapaz tinha um cidadão sentado assim. E aí, quando eu passo, o pessoal tudo ali, eu passo, ele faz isso aqui. O cara cai da cadeira. Tal foi a unção, tal foi o poder de Deus. Eu tenho prova disso. Tal foi a unção e o poder de Deus. E eu entro e já comecei a falar em línguas. Pai, falando em línguas, dentro da sessão. Falando em língua dentro da sessão. Quando eu saiu um correndo, 2 correndo, 3 correndo, 5 correndo, e já veio aquele... Eu vou usar como é que eles falam contigo. Eu não ia usar, eu vou usar como é que eles falam contigo. Zizifio, e vem cá com o meu zizifio. Né? A pessoa que estava com o espírito ruim, né? Porque eles falam assim, meu zizifio. Né? Eu disse, eu não sou teu filho. Então o que esse filho está fazendo aqui? Não, eu não sou teu filho, eu sou filho de Jesus Cristo.
Jesus Cristo que é o meu Pai. Então o que tu está fazendo aqui? Aí ele se alterou. Estou fazendo aqui, estou mostrando que Jesus não está aqui neste lugar. E orando em línguas, e falando, e orando em línguas, e o pessoal tudo correndo, o pessoal me conhecia. O Carlinhos está louco, está falando numa língua diferente. Aí eu senti de Deus, assim, no meu espírito, sai daqui. E aí eu saí. Mas quando eu saí, esparramou tudo. E a sessão fechou. Não abriu mais. Depois daquele dia ali. Ali, aquele lugar fechou. Né? Resumo da história. Minha vida. Hoje eu estou com 53 anos. Sirvo a Deus há 34 anos. E jovem. É aqui que está, né? Isso. Jovem. O teu maior investimento é investir a tua vida, a tua juventude em Cristo. Porque Ele nunca vai te deixar no vermelho. Ele vai sempre levar você em lugares de vitória. Você pode estar sendo humilhado, você pode estar sendo escorraçado, você pode estar sendo pisado. Mas saiba de uma coisa, que isso nunca vai ser para te destruir. Isso vai ser para formar o teu caráter. Fazer de você um homem, uma mulher vencedora em todos os aspectos. É a maneira que Deus teve de trabalhar na minha vida, para mim hoje dizer, eu jamais vou desistir, porque Jesus nunca desistiu de mim. Exatamente. Quero agradecer. Não? Deixar para ti agora. Depois. Não, o pessoal deve estar ali, quem assiste direto nossos episódios, né, nossos vídeos aí, vê que eu sou bem perguntadorzinho, né? Eu sou bem curioso, mas hoje assim, hoje eu fui bem espectador, né? Porque o irmão Carlos hoje trouxe detalhadamente a história dele. Ele teve, se a gente perguntar, irmão Carlos tem mais, é óbvio que tem mais. Tem muita coisa. Então, só que o irmão Carlos, ele trouxe as coisas, sabe, detalhadas e as coisas importantes da tua vida, que a gente tem que agradecer. Eu sempre falo isso, né? Agradecer até pelas provas que Deus nos dá. Exatamente. Porque são ali que Deus molda o nosso caráter. Tu nem sabia que Deus existia, mas Deus já estava te moldando, te trabalhando desde o ventre da mãe dele, da tua mãe, né? Mãe. Deus já estava te moldando, Deus já estava trabalhando em ti, não deixando que aquele aborto acontecesse. E tu vê que Deus e Jesus lá na frente diz, não, eu te aceito. O homem te rejeitou. E isso mostra a cruz, né? A cruz de Cristo. Ali Deus estava assim, dizendo exatamente a cruz, né? A humanidade estava rejeitando ele. Ele veio para os deles também os rejeitaram, mas ele mesmo assim, lá na cruz está dizendo, eu aceito vocês agora que vocês têm, não vou amaldiçoar vocês, mas muito pelo contrário, hoje eu estou dando a salvação para vocês. Pai, perdoa-os. Então, eu vi muito isso ao longo da tua história, né? Porque talvez o mundo estava dizendo, é isso, é aquilo. Deus está, não, meus planos é diferente, meus planos é esse. Então, foi como tu falou, né? Ali, talvez tem um jovem que está dizendo assim, ó, mas o fulano, o pessoal todo me chama disso, a minha família me chama disso, dentro da minha casa não me aceita. Não, mas espera aí. E Deus? Exatamente. Jesus, ele tem planos diferentes para ti. Então, como é que você vai saber desses planos quando tu começar a ouvir a voz? Quando tu começar a ouvir, às vezes tem gente que tá falando, o que é isso? É a voz. A voz do Espírito Santo. Então, irmão Carlos, eu praticamente tenho muito a agradecer, né? Por esse tempo que tu deixou de estar fazendo talvez outras coisas importantes, mas não. Eu veio aqui contar algo da tua vida. Sabe, veio compartilhar, veio dividir com alguém que está ali, que eu creio fielmente que será muito edificado, assim como eu fui, o pessoal aqui foi, e eu sei que vai ter vidas transformadas através do teu testemunho de vida, sabe? Então a gente podia até, quase dava para marcar um outro, para falar daí a partir dali, dois com o irmão Carlos, a partir de quando entrou lá naquela vigília lá, né? Mas, irmão Carlos, eu tenho a agradecer muito, sabe, a tua vida. Muito obrigado por... A juventude te agradece, né? Aqui por tu estar dividindo com a gente a tua história, tá? Peço que Deus te abençoe grandemente,
te direcione ali no Morro Alto ali, aquela família que eu amo muito, tá nas minhas orações, vocês estão nas minhas orações e no meu coração, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. E eu não sei se o irmão Carlos quer deixar mais um recado ali pro pessoal que está assistindo, né? Eu sei que já deixou ali, já enganchou já ali, mas pode deixar mais um. Conselho nunca faz falta. Uma das coisas que muito marcou minha vida é aquele versículo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Independente de circunstâncias, independente de adversidade, quando você entrega, você entrega. Você não toma de volta. E eu quero parabenizar estes jovens por esse trabalho tão lindo, por esse trabalho tão edificante, por você estar fazendo isso com uma alegria, que não é uma alegria comum, é uma alegria no espírito. E isto que importa, não é uma autopromoção, mas é uma coisa para que vidas venham a ser impactadas. O dividindo para somar. Hoje eu entendo melhor o que é isso. Hoje, mesmo a gente estando falando, eu aprendi muito. Porque muitas vezes nós não queremos dividir, nós só queremos somar. Mas só conseguimos crescer quando a gente divide. Meu agradecimento a vocês. E aonde quer que for esse trabalho, essa entrevista, que você seja edificado. Que você olhe aonde você está e onde você estava. Mas não pare aí. Tenha perspectiva de onde você pode chegar. Porque muitas vezes nós paramos aonde nós estamos. Mas não pense dessa forma. Pense onde você pode chegar. Se Deus te deu tanto livramento, é porque Ele tem coisas muito maior para te alcançar. Jamais desista dos teus sonhos. Jamais desista dos teus ideais. Não deixe nenhuma palavra acabar com a tua perspectiva. Confia. Porque Ele te chamou, não para perder, mas para vencer. Meu muito obrigado de todo o meu coração. Amém. Irmão Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer o pessoal também, que está sempre nos apoiando, ficando até tarde aqui, né? Mas é tudo para Deus, tudo para a glória dele e para que almas venham a ser alcançadas. Então, quero agradecer a Deus por mais um episódio do Dividindo para Somar e quero agradecer a você também, tá? Que Deus abençoe cada um. E, irmãos, antes de encerrar, né, nós temos aqui nossas canecas, né? Não se esqueça das nossas canecas, né, irmão Carlos? Exatamente. E também aqui a gente tem a squeeze isso, né? Chamam de squeeze, para mim é uma garrafinha, uma garrafa squeeze do Profissionalizando, né? Os valores dela... Isso, qual é o valor dessa caneca? O valor das canecas é 35 e tá, mas quantas Coca-Cola eu posso parar de tomar para comprar essa caneca? Mas 5? 5 então, Coca-Cola, 5 ajude, coquinha, ajude. mocidade. Tem o McDonald's, deixa um dia no McDonald's. Tem lá os Big Mac, eu sei que é uns quase 40 conto lá. Compra uma canequinha para ajudar. Exatamente. Tem a squeeze aqui, a squeeze R$40, irmãos. Não é dinheiro jogado fora. Esse trabalho é para alcançar almas. Almas. E quando você for tomar aquela coca, você pensa, puxa vida, eu podia ter economizado esses R$7 aqui para me investir na caneca. Isso. São só 5 Coca-Cola. Se você toma no mês ou na semana, ajude essa juventude. Olha, isso aqui é uma coisa que vai ficar de recordação para você. A Coca-Cola você vai ali, você toma ela e acabou. Isso aqui não. Você vai dizer assim, puxa vida, eu pude contribuir para o trabalho da juventude. Exatamente. Não é um orgulho do homem, mas é um orgulho santo. Você vai ter aquele orgulho santo, dizer, puxa vida, eu pude ajudar essa juventude num trabalho. Exatamente, né? E depois tu pode usar a caneca para tomar Coca-Cola. Pode usar a garrafa para tomar Coca-Cola. É isso que eu vou fazer. Não se esquecendo que tem o QR Code ali que vai te levar lá pro canal da Almático Ipanema, lá onde tá tudo lá, já falei aqui, tá tudo lá, tá tudo arrumadinho, bonitinho, né? Então, irmão Carlos, o pessoal aqui mais uma vez, né? De novo, não dá para deixar de agradecer, tá? Não dá mesmo. Deus abençoe. Então, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até o próximo Dividindo para Somar. Amém. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. A Almático Ipanema tem muitos projetos como o Profissionalizando, o Dividindo para Somar,
a nossa loja. Já conhece a Almad Paipanema Loja? Todo o lucro é usado para melhorias em nossos projetos. Seja um colaborador desta obra, não deixe de conferir. E se você gostou deste vídeo, já fica aí o link com a playlist com todos os vídeos deste projeto que com certeza irão edificar muito a sua vida.